No vídeo anterior consideramos uma força constante atuando sobre uma massa m ao longo de uma distância d e vimos que era razoável atribuir à energia cinética de uma bola atuada durante uma distância d por uma força F a expressão F vezes d. Vamos ver o que é que se obtém desta fórmula quando nós consideramos um caso concreto. Por exemplo, consideremos então que temos uma força constante. Para a força ser constante, dado que a massa o é, a aceleração também o deve ser. E consideremos uma aceleração de 50 metros por segundo quadrado. Portanto, uma aceleração constante na passagem do tempo. A velocidade em metros por segundo é o integral da aceleração em ordem ao tempo. Portanto, se considerarmos um dado instante t0 e considerarmos uma massa m que sofre esta aceleração durante este tempo, a pergunta qual é a velocidade ao fim do instante t0 adquirida pela massa, a velocidade é dada pelo integral da aceleração em ordem ao tempo e, portanto, por 50 t metros segundo, neste caso. E perguntamos-nos também qual é a distância percorrida pela massa sujeita à aceleração, a distância em metros ao fim do tempo t0, e sabemos que ela é o integral da velocidade em ordem ao tempo e, portanto, a expressão obtida é esta. Neste caso, sabemos que a primitiva é AT, de 0 a T0 ficamos com AT0, portanto aqui VT0, e aqui o integral da velocidade 50t dt é 50 sobre 2t ao quadrado de 0 a t0 e, portanto, ficamos com 50 sobre 2t0 quadrado. E, portanto, é a distância que aqui temos. Agora, vamos ver qual é a expressão que se obtém para o produto de f pela distância percorrida ao fim do instante t0. Portanto, essa distância, como vimos agora mesmo, é 50 meios de t0 quadrado e a velocidade com que a bola chega a este ponto é 50 t0. Vamos ver o que é que dá f vezes d, sendo d a distância percorrida. Então, dado que f é igual a ma, f vezes d fica mad, mas a nossa aceleração é 50 metros por segundo menos 2. É esse o caso que estamos a considerar aqui. E a nossa velocidade a nossa distância é 50 meios de t0 quadrado. Passando o fator 1 meio para a nossa esquerda, ficamos com 1 meio de m vezes 50 vezes 50 vezes t0 elevado a 2, que pode ser escrito assim. Mas 50t0 é a nossa velocidade no instante t0. E, portanto, aqui temos o quadrado da velocidade no instante t0 e podemos sintetizar este resultado desta forma. O produto da força vezes a distância, que fornece a energia cinética, é um medidor da energia cinética que um corpo sujeito ao longo de que um corpo de massa m sujeito a uma força constante F ao longo de uma distância d adquire. A energia cinética é dada por 1 meio do produto da massa pelo quadrado da velocidade com que o objeto chega ao fim desse percurso. Portanto, é esta a expressão que se obtém
quando temos uma força constante. E uma consequência que não é muito intuitiva desta igualdade é a seguinte: se uma força atuando sobre uma massa m ao longo da distância d fornece a essa massa uma velocidade v, em que este v é a diferença entre a velocidade neste momento e neste aqui. Se nós quisermos com a mesma força fornecer à massa uma velocidade v1 que seja o dobro da velocidade v fornecida neste caso, qual é a distância ao longo da qual esta força constante deve atuar sobre esta massa? E nós podemos fazer cálculos, chamamos essa distância d1, e sabemos o quê? Que F vezes d1 tem que ser igual a 1 meio vezes a massa vezes o quadrado da velocidade com que a massa chega a este ponto. Ora, nós neste caso queremos que a velocidade seja o dobro daquela com que a bola chega aqui, ao fim do mesmo percurso D. E fazendo estes cálculos aqui, vemos que resulta 4v², que é 2v vezes 2v, e se a nossa força, neste caso, é a mesma que aplicamos aqui, então, para termos uma igualdade entre este membro e este, uma vez que esta expressão representa F vezes D, então nós aqui temos 4F vezes D, neste lado temos 4F vezes D, e mantendo-se o F constante, nós concluímos que o nosso D1 tem que ser igual a 4D. E isto pode-se traduzir nesta afirmação muito expressiva, que é o dobro da velocidade final para a nossa massa implica, sujeita à mesma força, o quádruplo da energia cinética. Ou seja, esta massa, ao chegar ao fim deste percurso com uma velocidade o dobro desta, aplicada pela mesma força, ela transporta o quádruplo da energia cinética. Portanto, tem uma capacidade de provocar, quando embate contra o mesmo alvo, o quádruplo do dano físico. E isto porque, ou devido a ela ter sido acelerada pela mesma força ao longo do quádruplo da distância na qual se produziu ao longo o quádruplo da distância a que foi sujeita a massa, neste caso aqui.